Francisco Antunes Filho é psicanalista clínico, supervisor e docente, com uma trajetória marcada pelo estudo, pela formação e pelo compromisso com a escuta do sofrimento humano. Sua caminhada reúne uma sólida formação acadêmica no campo da teologia, com graduação e especialização em teologia pastoral pelo Centro Universitário Filadélfia, além de mestrado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, atua como docente no Centro Universitário Filadélfia, mantendo um percurso dedicado ao ensino, à reflexão e à formação. No campo psicanalítico, possui formação em psicanálise pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo e exerce também a docência no Instituto Brasileiro de Psicanálise, contribuindo para a transmissão do saber analítico e para a formação de novos profissionais. Sua atuação clínica se volta especialmente ao acolhimento das dores contemporâneas, sustentando uma escuta atenta às angústias, aos impasses e às formas de sofrimento que atravessam o sujeito em nosso tempo. Estudioso de Freud, Francisco encontra na tradição psicanalítica um fundamento rigoroso para pensar a clínica como espaço de cuidado, elaboração e presença. Entre clínica, supervisão e docência, seu trabalho se distingue pela seriedade da escuta, pela consistência formativa e pelo compromisso com aquilo que no sofrimento humano pede não respostas apressadas, mas atenção, escuta e responsabilidade. Francisco Antunes Filho traz ao campo psicanalítico uma presença marcada pela experiência, pela profundidade e pela dedicação a uma prática clínica comprometida com a singularidade de cada sujeito. Cidade maravilhosa, cheias de recursos tecnológicos, cheios de informação. Você pode acessa... Volta, por favor, que estava sem áudio. Tá ok. É um privilégio muito grande poder estar com vocês, repetindo essas palavras. Eu reafirmo a importância da psicanálise, de estudarmos a psicanálise e de revermos a psicanálise em cada passo da nossa vida. E é por isso que eu estou introduzindo esse tema, que trata tanto da contemporaneidade como da violência da contemporaneidade e do sofrimento da contemporaneidade. E isso a gente trata muito na clínica. Então, você que é aluno, você que está participando dessa conferência, desses momentos, no seu dia a dia, na sua vivência, você vai criando essas histórias, esses pensamentos, essas reflexões, e vem crescendo junto com aquilo que nós estamos vendo. O que eu estou falando é que encontramos um verdadeiro paradoxo na sociedade de hoje. Porque, ao mesmo tempo que nós encontramos muita informação e tecnologia, nós também encontramos muita violência e sofrimento, muita dor,
E isso é algo que nos faz pensar na existência da psicanálise, a importância da psicanálise para entender essa realidade, entender esse contexto. Então, essa é a ideia central daquilo que eu quero falar hoje. Eu quero dizer de uma forma bem clara que nós estamos preocupados, sim, com aquilo que está se desenvolvendo ao nosso redor, mas estamos mais preocupados, como psicanalistas, com aquilo que se esconde, que vai além dos sintomas que são visíveis, que estamos enxergando. Nós estamos preocupados com aquilo que vai além. Isso é a psicanálise. A psicanálise ela faz a leitura através de algo muito importante, que não é o sintoma, mas que é muito mais profundo do que isso, é saber a causa, as raízes, os motivos pelas quais nós estamos inseridos no sofrimento ou estamos inseridos num ambiente de violência. Então, essa é a ideia fundamental, porque eu quero defender a psicanálise e dizer que a psicanálise ela é atual, ela é contemporânea, ela visa compreender o sujeito, ela visa compreender o ser humano, ela visa entender o mundo que ele está, mas muito mais as causas pelas quais ele está sofrendo, ele está passando por violência. Então, por que a psicanálise é importante? Porque ela existe hoje, porque existe sofrimento, existe violência, existe o femicídio, existe a violência contra a criança ou contra o adolescente, existe a exclusão social, existe o racismo, e em tudo aquilo que a sociedade está vivenciando, a psicanálise ela é importante, porque ela vai estar inserida, tentando ajudar a sociedade mesmo a entender a si mesma. Existe inconsciente, existe o ser humano pensante, existe o desejo, existe os conflitos internos. Então, a psicanálise, ela é atual, ela é para os dias de hoje, ela é importante. A sociedade, ela tem mudado, né, como eu apontei agora, a sociedade tem mudado de uma forma espantosa. A sociedade tem fornecido elementos para que o sujeito viva nela, mas a estrutura do sujeito permanece sendo o inconsciente. E aonde há inconsciente, há a psicanálise para desvendar, para ajudar na complexidade do entendimento do ser humano. Isso é o que eu vivo no dia a dia na clínica contemporânea, é o que também você vive, é o que também todo psicanalista vive no seu dia a dia. Então, hoje, a reflexão de hoje é para nós entendermos o porquê a psicanálise ela se torna tão relevante, se torna tão importante diante desse contexto da violência e também do próprio sofrimento humano. Quando eu falo isso, eu estou pensando no que a sociedade produziu. Ela produziu pessoas que estão ativas, pessoas que estão o tempo todo pensando, fazendo e achando que não fizeram o suficiente. É uma vida acelerada. Você sai no trânsito, você vê o trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais difícil de ser controlado, a necessidade de câmeras sendo colocadas, você sendo vigiado o tempo todo pelas câmeras, você começa a ver a agitação da cidade, a movimentação, o excesso de mobilidade. Então, você começa a perceber que a importância está na performance, que a importância está em
no que eu posso ser melhor, criando exaustão mental, criando pessoas que estão realmente passando por momentos difíceis, pessoas que estão sentindo que não são tão importantes quanto a outra, pessoas que perdem o fortalecimento, a rucidez daquele relacionamento, porque torna-se frágil os relacionamentos diante de tantos problemas, tantas dificuldades. O individualismo chega de uma forma violenta, trazendo consigo, não é, o narcisismo. Então eu olho para essa sociedade em movimento, essa sociedade em transformação, e eu digo, é importante, sim, a psicanálise. Porque a psicanálise vai entender o sujeito que, em consequência disso, que acabei de dizer, se tornou ansioso, ou porque ele pegou uma TAG, a ansiedade generalizada. É o sujeito que acabou tendo a sensação de vazio, de tristeza, de angústia, e que acaba por ser depressivo, entrar numa depressão. Vale ressaltar que existem mais de 12 tipos de depressões. Eu digo para você, é para entender o ser humano, aquele que vive, que sofre de compulsões, em especial a compulsão digital. O dedo não sai do celular. Aquele que não consegue viver mais sem o celular, porque o celular ajuda-o em tudo. Sem falar agora da inteligência artificial, que colabora demais com isso. Mas temos também a agenda cheia. Enfim, a sociedade é uma sociedade que estamos vivendo num momento difícil. Então, a violência, a própria pessoa, a violência em relação ao outro, a violência existe, o sofrimento aumentou. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, nós podemos dizer, não é? Esse é a importância da psicanálise, estudar, ser estudado. Também faz parte do estudo das sociedades, por exemplo, da sociologia. Eu tenho um amigo, o Dr. Ari, e o Dr. Ari ele fala que da seguinte forma, ele diz que a violência social se encontra ligada e vai se estruturando na vida social em diversos tempos históricos. E ele diz que cada tempo histórico tem o seu tipo particular de violência. Então, nós estamos falando de algo que estamos vivenciando, de violência que estamos vivenciando. Se você for ver os noticiários, você vai ver a quantidade de violência que é jogada através da tela aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Bem, o sociólogo Bauman, ele fala da modernidade líquida, que as relações são instáveis, as identidades são frágeis, os vínculos são descartáveis. E isso é também analisado pelo pensador importante também da sociedade do desempenho, o Byung-Chul Han, e ele diz que o indivíduo explora a si mesmo. Ele busca o desempenho constante, vive sob uma pressão permanente. Se você for ver essas análises disso, nós podemos dizer assim que isso gera o quê? Essas falas. Gera o burnout. É o burnout que todo mundo fala, é burnout. Gera a depressão, gera o esgotamento emocional. Então, é uma violência contra si mesmo e muitas vezes até contra o outro. Então, é uma necessidade muito grande de ser analisado e ser pensado. E uma das coisas que eu mais tenho trabalhado é como que tem que ser a nossa escuta, a escuta psicanalítica
dentro desse contexto que eu estou falando, como que tem que ser? Como que a escuta psicanalítica deve ser? Eu gosto muito de Inácio, um psiquiatra e psicanalista, é um psiquiatra argentino e psicanalista na França, e ele, de uma forma maravilhosa, ele diz assim: a escuta tem que ser ativa, amorosa, atenta aos detalhes inconscientes, focada não apenas no que o paciente diz, mas na maneira como ele diz e no que permanece em silêncio. Eu gosto muito dessa definição de escuta, porque a psicanálise ela tem que ir além do que é visto, ouvido na sociedade contemporânea. Ela precisa ser marcada por uma ausência, por ouvir ativo. Ela precisa ser marcada por um momento importante em que a escuta ativa funciona, porque é o oposto daquilo que se tem na própria sociedade, que é a ausência da escuta. Então, eu gosto muito do que Inácio fala, porque ele mostra o caminho para o analista entender e compreender a forma com que ele deve escutar aquilo que é tão importante e fundamental, que a outra pessoa tem a falar. E o que Freud disse? Freud, ele destaca praticamente entre os seus princípios 3 coisas muito importantes. Ele fala, primeiro, que a fala do sujeito é importante, deve ser escutada de uma forma livre, através da associação livre, e que deve ser escutada sem julgamento. Ainda Freud, ele fala que os sintomas, eles expressam os conflitos internos inconscientes. Freud ainda fala que a palavra que é dita e escutada pelo analista, aquela palavra do analisando, ela permite elaborar o sofrimento causado pela violência. Narrar a própria história. Quando analisando, ele narra a própria história. Ele transforma o trauma num conhecimento de si mesmo. Essas verdades básicas, esses princípios fundamentais, devem ser sempre levados em consideração na escuta. É por isso que a psicanálise ela é atual, porque nós não estamos negociando os princípios dela. Muito pelo contrário, nós estamos aprendendo, ensinando e vivendo esses princípios, que são importantíssimos para cada um de nós. Mas eu gostaria de levar a sua atenção agora a algumas contribuições que são importantes para o entendimento dessa realidade que vivemos, desse momento que vivemos. Eu quero destacar, por exemplo, Jacques Alain Miller, que é um psicanalista francês. Ele fala muito sobre a desorientação subjetiva. E ele diz assim: o sujeito contemporâneo é um sujeito sem bússola. Olha que interessante. Ele está indicando aí a fragilidade nas referências simbólicas. Nós temos também o Eric Laurent, jornalista e escritor francês, que ele diz assim sobre cultura contemporânea: vivemos em uma civilização dominada pelos objetos de consumo,
mas o desejo permanece insatisfeito. Olha que colaboração fantástica, né? Ou então Colette Soller, um psicanalista francesa da cultura contemporânea, ela diz: o sujeito contemporâneo é confrontado com uma multiplicidade de identificações, mas continua marcado pela falta. Quando nós olhamos essas falas, é claro e é evidente que você vê muitos deles estudam e praticam a psicanálise lacaniana. Joel Bimer, psiquiatra, filósofo brasileiro de cultura contemporânea, ele diz: o mal-estar contemporâneo está ligado à fragilidade das referências simbólicas e à intensificação do narcisismo. O sofrimento aparece na forma de depressão, vazio subjetivo e fragilidade, que é muito importante agora, a fragilidade identitária. Uma psicanalista que eu gosto muito, jornalista, ensaísta, poetisa, cronista, crítica literária da brasileira, fala da cultura e da sociedade brasileira, Maria Rita Kell. E ela diz: o sujeito contemporâneo vive sob a exigência permanente de felicidade e de desempenho. Essa exigência produz a ansiedade, a culpa e a inadequação constante. E eu queria falar também de Christian Drucker, psicanalista brasileiro, psicólogo, professor da USP, e que fala sobre os sintomas sociais de uma forma geral, e ele diz: os sintomas contemporâneos estão ligados à dificuldade de construir narrativas de sentido. Eu estou dizendo isso para você, porque eu acho que é muito importante. Elisabeth Roudinesco, historiadora francesa, analista mundial, ela diz assim: a psicanálise permanece indispensável para compreender o sujeito em uma sociedade dominada pela técnica e pelo mercado. Diante disso que você está ouvindo, dessas citações, dessas pessoas falando essa linguagem tão importante que é dos nossos dias, e mostrando a importância e a relevância da psicanálise, eu diria para você: a psicanálise é muito importante nos dias de hoje. O seu papel, o papel do psicanalista é muito importante, porque ele vai além dos sintomas da sociedade. Eu diria para você que todos esses que eu citei agora, eles apontam para algumas direções. Eles falam da fragilidade simbólica, eles falam do aumento do narcisismo, ele fala dos novos sintomas psíquicos e eles falam também da permanência do inconsciente. Se você olhar de Freud, do século XIX, até os dias de hoje, você vai ver como mudou a sociedade. Como o sujeito ele permanece marcado pelas dores emocionais, como ele permanece com seu inconsciente vivo, com seus desejos e com os seus conflitos internos. Então eu diria, aonde existe isso, existe necessidade da psicanálise. Nós precisamos, numa linguagem fácil, compreensível e dar acesso a essas coisas, a esses fundamentos que dão sentidos à vida humana. Quando a gente fala de violência, eu não podia deixar de pensar em Freud, porque Freud ele fala de Thanatos, ele fala da pulsão de morte, e ele fala justamente daquilo que leva ao sofrimento, e é a violência, é aquilo que causa a dor, e é o que nós estamos encontrando na sociedade de hoje,
justamente isso que é oposto ao eros, que é a vida, a paixão de vida. Então, ao olhar para a psicanálise, eu olho para ela como eficaz no tratamento contra a violência, contra o sofrimento, contra a dor, seja ela uma violência sexual, seja uma violência doméstica, seja a violência dos traumas que são causados nas pessoas, que as pessoas sofrem, seja para reconstruir uma imagem dilacerada pelas situações que estão sendo envolvidas. Eu diria para você, a psicanálise é importante nesse cuidado, nesse tratamento. A psicanálise ela é relevante. Freud ele fala que o ser humano não é plenamente consciente de si. Ele está falando dos desejos reprimidos que retornam como sintomas. Ele está falando daquilo que se viveu inconscientemente, aquilo que se viveu e conscientemente, aquilo que se manifesta através dos sonhos, dos atos falhos, dos lapsos de linguagem, das repetições inconscientes. Ele está falando que o ser humano não é plenamente consciente de si mesmo. Quando ele fala isso, ele está dizendo justamente a importância da psicanálise para mim e para você nessa sociedade que nós vivemos. É por isso que eu gosto de contextualizar bastante a psicanálise. Porque ela é uma resposta àquela dor dos fracassos nos relacionamentos que encontramos hoje, das dificuldades amorosas, desses problemas que geram neuroses nas pessoas, porque os relacionamentos eles são fluidos, eles permanecem no topo de tudo aquilo que a sociedade está vivendo. Parece que os casamentos eles não duram mais, as pessoas não têm mais relações permanentes. É uma vitória quando se consegue alcançar 10 anos de relacionamento na sociedade de hoje. É comum você ver 2 casais que se desfizeram e casaram 2, 3 ou mais vezes. É aquele profissional que está sabotando a si mesmo e a empresa. É aquele que não tem o comprometimento em si mesmo, mas quer ganhar somente o seu salário e para poder realmente ter as suas despesas pagas no mês, mas não estão vivendo aquele comprometimento com a sua empresa, consigo mesmo, como profissional. São as compulsões que se aparecem, que se apresentam na sociedade de hoje. Eu falei das digitais, mas existem as emocionais. Existem aqueles que são dependentes um do outro, daqueles que sofrem com o vazio subjetivo, com aqueles que estão vivendo essa crise de identidade, que parece-me que os homens estão adquirindo ou usando mais das formas femininas de vida, e assim como ao contrário. Eu não tenho nada contra a opção que cada um faz. Tanto Freud pensa assim, quanto eu também penso da mesma forma. É uma opção de vida, mas eu vejo os homens com aspectos mais femininos e as mulheres com aspectos mais masculinos. Não tenho nenhum problema com isso. É uma opção de vida que cada um faz. E não as critico por isso. Sabe, gente, eu diria para vocês, parece que estamos vivendo uma época em que nós estamos vendo o aumento da histeria. A histeria
Sim, porque eles sofrem, como diz Freud, de reminiscências, daquilo que estão lhe causando a dor, o sofrimento, eles ficam sofrendo com o passado, com aquilo que está no inconsciente. Eu diria para você que tanto se aplica à mulher quanto ao homem, nas suas devidas proporções. Então, eu diria para você, a psicanálise, ela é importante no mundo contemporâneo para entender o sofrimento e a dor que esse sofrimento causa. Eu diria para você que Gabor Maté tem falado muito sobre quando o corpo diz não, por exemplo, um dos livros dele, e ele fala do sofrimento feminino diante desse contexto, onde não é suficiente para deter aquela dor e os sentimentos que advêm sobre a mulher. Eu falei do femicídio, mas eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer é que numa época em que parece-me que as mulheres estão passando a ser as provedoras do seu lar. São aquelas que se responsabilizam pelos filhos numa separação. São aquelas que têm sobre si a responsabilidade de entender o seu lar, de administrar o seu lar, a sua casa, trabalhar fora, dar conta de todas as situações que envolvem a vida delas. Uma sociedade que está exigindo demais da mulher e tem trazido para ela, sem dúvida, muito sofrimento por causa da psicossomatia. É o que Gabor Maté fala. Eu diria para você, a psicanálise ela é atual, ela exige pessoas pensantes, pessoas que reflitam, analistas que estejam dispostos a caminhar, pessoas que estejam dispostas a entender, a ouvir, a ter um ouvido técnico, a deixar de si mesmo para poder se solidarizar com o outro, como Carl Jung, ele mesmo fala, quando uma alma toca outra alma. É disso que eu estou dizendo. A psicanálise ela não visa, de forma alguma, eliminar esses sintomas todos que eu estou relatando aqui hoje. Não, ela não visa eliminar, mas ela quer compreender o sentido do sofrimento, da causa da dor. Ela quer ajudar as pessoas nesse entendimento de si mesmas, no entendimento do outro, e por isso ela se torna relevante. Nós estamos vivendo uma sociedade que está sofrendo, que tem dor, porque tem muita violência, e então se descortina nesse mundo contemporâneo uma possível solução, que é a medicalização. Encontramos a fluoxetina, a vortioxetina, a sertralina, a desvenlafaxina, o Ancitec, o Zetron, o lítio, lomotrogina e tantos outros, quetiapina, risperidona e outros tantos medicamentos. Parece que são despejados de uma forma a trazer alívio e a solução. Mas eu reconheço o valor deles na clínica. Mas existe atrás uma pessoa que tem sentimentos, que tem história, que tem conflito, que tem significado. A medicação não vai atuar. Naquilo que o psicanalista tem que atuar, naquilo que o analista tem que trabalhar, tirar a causa da dor. O remédio não faz isso. Ele ameniza, ele controla.
mas é o psicanalista, em seu trabalho, que irá, sem dúvida, num espaço de escuta ativa, na elaboração daquilo que foi rememorado e pode transformar essa repetição em uma boa repetição, pode transformar as pulsões em linguagem, pode realmente simbolizar esse trauma, pode realmente trazer a compreensão ao desejo real daquela pessoa. Eu diria para você, a psicanálise, ela tem respostas, sim, a essa sociedade que é violenta e que traz muito sofrimento e traz muita dor. Nós podemos ver a psicanálise contribuindo na área da educação, na área da educação, ajudando o aluno a pensar a sua subjetividade. Nós encontramos a psicanálise colaborando com a família, aproximando os vínculos parentais, trazendo consciência às ações pais e filhos. Na cultura, nós vemos a psicanálise contribuindo, interpretando os fenômenos sociais. Eu vejo a psicanálise contribuindo com a religião e a espiritualidade, onde nós encontramos também muita violência. Há reflexões sobre culpa, desejo e moral. Essas questões, todas que tenho trazido até você agora, você pode vê-las, lê-las, no Mal-Estar da Civilização, escrito por Freud, onde analisa o conflito entre o desejo individual e as normas sociais. Então, Freud, a psicanálise é relevante na contemporaneidade. Eu diria para você, há um mundo melhor. E eu não vejo esse mundo melhor sem um trabalho qualificado de um analista. Porque podemos, sim, como psicanalistas, contribuir, e muito, nesse contexto, nessa contemporaneidade que vivemos. Eu gostaria de ir afunilando aquilo que tenho dito aqui e reafirmar que a psicanálise continua essencial. Porque o ser humano se modifica e modifica a sua vida ao longo das épocas. Seus hábitos, seus valores, suas crenças. Transformando o seu contexto, seja ele político, social, religioso, filosófico, tecnológico, no trabalho, nas relações. A psicanálise é essencial dentre todas essas mudanças. Enquanto houver a violência, enquanto houver sofrimento humano, o desejo psíquico, haverá espaço para a psicanálise. Haverá espaço para a psicanálise. Em um mundo que valoriza as respostas rápidas, a psicanálise continua lembrando que o essencial é compreender o ser humano, que exige tempo, escuta e profundidade. E com essas palavras, eu encerro aqui essa breve reflexão sobre esse tema tão importante
que é a importância da psicanálise diante da violência, do sofrimento na contemporaneidade. Tirando aqui. Bom, Francisco, tivemos aqui, a câmera parou aqui no meio, né? Vocês devem ter percebido, mas o áudio continuou, né? O áudio continuou, mas já resolveu. Pronto. Então, desse jeito. Ao vivo, de vez em quando dá uns probleminhas, né? Então, aí a gente vai melhorando com o tempo, né? O Francisco, deixa eu... gostaria... Você falou de uma coisa que é muito pertinente, que tem a ver com a questão dos medicamentos. Tem muita gente, tem até uma frase que é muito comum dela acontecer, a pessoa chega no consultório e já perguntou, mas vem cá, mas você não prescreve um negocinho aqui para eu tomar? Então, mesmo que ela esteja entrando numa consulta de psicanálise, ela vai sempre atrás do remédio uma coisa mais rápida para resolver o problema dela. E aí tem algumas coisas que realmente precisam de remédio, né? Tem algumas coisas que precisam do fármaco, inclusive até porque a pessoa precisa estar num estado em que ela possa fazer um trabalho psicanalítico que a faça evoluir para um outro lugar. E nem sempre a pessoa está preparada para isso naquele momento. Ela está talvez com uma demanda um pouco mais urgente, e que precisamos ver. Como é que você vê isso e como é que você trata isso dentro da clínica? Qual é a abordagem que você costuma ter com o paciente? Nossa, excelente pergunta. Porque, veja bem, uma reposição química, ela precisa existir, desde que a pessoa apresente um quadro de ansiedade ou de depressão. Então, o médico ele vai fazer essa reposição que uma dopamina, ou é a serotonina, ou é alguma noradrenalina, algum neurotransmissor está faltando, e é por isso, está faltando dessa comunicação, na cognição. Então, o médico psiquiatra, ele vai dar uma dessas medicações que eu citei aqui nesse discurso, nessa palavra. Então, o médico ele tem essa tarefa tão difícil de amenizar aquilo que é fruto de uma violência ao ser humano, na mente humana, e que está causando sofrimento e dor. Então, o médico está fazendo um papel importantíssimo. Então, eu sempre estou de olho, acompanhando quais medicamentos a pessoa está usando, porque ou ela está com ansiedade, ou ela está com uma depressão, ou ela tem um problema de humor, que daí a gente pode ir vendo esses tipos de doenças. Eu sempre aconselho assim, usa o DSM, né, para você poder entender o que o médico está trabalhando. Não que você vai aplicar o DSM na psicanálise, é só para você entender o que se trata.
que são as doenças que o ser humano ele possui na mente. Então, tem algumas que são fisiológicas, outras são biológicas. Então, é muito complexo essa área médica. Então, é necessária, vamos colocar assim. Mas o remédio, o medicamento, não vai tratar inconsciente. Certo? Ele não vai tratar inconsciente, ele vai tratar aquilo que está faltando quimicamente. Nós, analistas, vamos tratar justamente a raiz, a base daquilo que se desenvolve o raciocínio. E Freud ele fala sobre o rememorar, o repetir e o elaborar para repetir corretamente. Então, a neurociências trata disso, da mesma forma. A neurociências ela diz que o nosso corpo está pronto, através da medula central, cerebral, para poder responder ao não, a defesa do corpo. Não é? Então, nós temos que prestar atenção que nós não vamos fazer nunca o papel do médico, mas nós temos que entender o que o médico está fazendo e realizar o nosso papel. Então, com isso, nós vamos entrar dentro de uma área que é muito bonita, muito linda, que é de fazer o tratamento daquilo que se precisa para a pessoa, então, não ficar repetindo aquilo que está vivenciando. Ela pode elaborar. Eu não sei se fui claro na colocação que eu fiz para você, na resposta, mas eu diria assim, é indispensável os dois, a tarefa dos dois. Eu sempre costumo dizer assim, é como andar de muleta. Machucou as duas pernas, tem que usar duas muletas. Depois você joga uma, depois você joga a outra. Mas daí você vai andar tranquilo. Mas precisa, sim, de um tratamento qualificado. Francisco, muito obrigado pela presença, pela tua fala. É muito valioso